Pode Ser Humano começando o nosso podcast que vem lá do Projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens, para trazer para você temas que você já sabe, que são temas super importantes para você estar no mercado de trabalho, ou com seus parentes, seus vizinhos, todo mundo, tudo que tem sobre relacionamento a gente fala aqui. E hoje a gente tem um tema que eu tô vibrando, porque eu amo esse tema, e a gente trouxe uma pessoa super especial. Antes de apresentá-la, vou fazer minha autodescrição. Eu sou Viviane, uma mulher branca, cabelo preto curtinho. Eu tô vestindo preto hoje. E acho que é isso, né? Acho que sim. Acho que é isso. Agora eu vou apresentar a nossa convidada, que se você quer se comunicar melhor, se você quer... Olha, é aqui mesmo que você vai saber como fazer isso, porque aqui a gente tem Juliana Algodoal. Muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos médios, encaracolados e grisalhos. Estou com uma blusa verde escura de poás brancos. Muito feliz por estar aqui. Ah, que delícia. Poder compartilhar um pouco de conhecimento e também aprender com você. Nossa, que isso, gente. Hoje, olha, beba dessa água, fique aqui com a gente, que vocês vão amar. Já curtam o canal. E se inscreva, né? E curta, na verdade, curte o vídeo e inscreva-se no canal. Eu falo tudo ao contrário, mas você que está aí já está entendendo o que eu estou falando. Ô, Ju, eu vou te apresentar e já vou avisar para vocês que temos um QR Code aqui na tela. Esse QR Code, Ju, vai levar para todas as... Já estou te chamando de Ju. Pode chamar de Ju, eu sou naturalmente Ju, você acredita? Não importa com quem eu estou conversando, a hora que a pessoa já começa virou a conversar, Ju? já vira Ju. Eu viro Vivi rápido também. Eu pensei nisso, falei, eu vou chamar ela de Vivi, tenho certeza. É isso, então é tudo bem, porque a gente já está muito amiga, tá bom? Bom... Então, nesse QR Code, vai levar para suas redes sociais, para o seu LinkedIn, para os seus conteúdos que você tem aqui na internet. Então, esse QR Code que está aparecendo aqui na tela vai levar vocês para lá. E agora eu vou falar sobre a Juliana, gente. Olha só. Ela é fonoaudióloga especializada no aperfeiçoamento da comunicação dentro do mercado corporativo. Ela é CEO da Linguagem Direta. Ela é partner da GPTW. GPTW, Great Place to Work. Dá uma enroladinha, né, na língua. Ainda mais quando nós viemos falando português, de repente entra o inglês. Então, tá vendo, gente? Já tem uma explicação por que enrolou. Não é à toa, tá? Ela é escritora, palestrante, ela é mentora, ela sabe tudo sobre como se comunicar, gente. É aqui que você tem que estar hoje, Ju. Que delícia ter você aqui, de verdade. Tô muito animada. Tô super feliz também. Já somos BFFs, né? Best Friends Forever, que quer dizer melhores amigas. Para sempre. Para sempre. É isso. A gente vai trocar o WhatsApp. É isso aí. É isso. Seguiremos juntas. Gente, a Juliana tem o abraço mais gostoso que esse podcast já viu. Então, que delícia. É verdade. Você já chegou comunicando alguma coisa que é muito gostoso, que foi esse seu abraço. Ju, tenho muita coisa para falar com você. E eu acho que a gente pode começar te perguntando qual a diferença entre falar algo e comunicar algo. Antes, eu vou responder essa pergunta. Faz o que você quiser aqui, mas tá? Eu quero te falar do chegando. Antigamente, né, só um pouquinho de história, na história dos seres humanos, né, dos homens das cavernas, das mulheres das cavernas, o corpo é que falava muito. Então, quando nós vamos comunicar, o nosso corpo, ele faz parte muito significativa da mensagem que a gente quer transmitir. Então, chegar com uma expressão de sorriso num ambiente, você demonstrar por meio de um abraço a sua felicidade de estar naquele lugar, você ouvir a pessoa, demonstrar que está ouvindo. Usar o seu corpo para comunicar faz toda a diferença. E isso já é a resposta para a pergunta que você me fez. Quando eu comunico, é todo um conjunto. É um conjunto que está comunicando, que vai desde aquela mensagem que eu quero transmitir. Então, eu sei qual é o meu papel aqui, eu sei o que eu quero falar, o que eu preciso falar. O meu corpo fala junto comigo, a minha voz está coerente com aquilo que eu estou transmitindo de mensagem. Aí eu comunico. Quando eu falo, eu não tenho o preparo, eu não vou com cuidado. Eu simplesmente posso até ler que eu estou falando, se eu leio em voz alta.
não tem uma emoção, ela não vem acompanhado. Vamos dizer que o comunicar, ele é mais profundo do que o falar. E Ju, se eu tô falando uma coisa, meu corpo tá falando outra, provavelmente você está escondendo alguma coisa ou está desconfortável de alguma coisa, mas a gente não consegue julgar isso. Esse é um erro, né? Muitas pessoas, tem muitos profissionais que fazem análise do corpo, da linguagem corporal, leitura labial e tudo isso. O que você acha disso? Acho que é rico se você faz análise do contexto. Então, eu faço isso. Quando eu vou trabalhar, quando eu vou construir a comunicação de alguém, eu procuro ver qual é o estilo de comunicação daquela pessoa para agregar com ferramentas que combinem com o estilo daquela pessoa, para ser coerente. Então, por exemplo, uma pessoa... E voltando, né? Eu já ia embarcar para outro caminho. A gente pode misturar, pega aqui, joga ali e vamos. Mas é porque eu ia fazer outro caminho e eu quero responder essa sua pergunta, que é muito importante. A análise, quando você olha aquela fotografia daquele momento, ela pode incorrer em erros. Porque nós não sabemos se aquela pessoa está sofrendo por alguma coisa, se ela está nervosa, se ela acabou de ser assaltada e chegou aqui, por exemplo, para falar com você. Então, tem tantas coisas que podem acontecer que, se você fotografa e faz análise daquela postura isolada do contexto, você pode incorrer num erro. Então, esse é bom, mas precisa ter cuidado. Nossa, super interessante. Tem várias páginas da internet que fazem exatamente isso, ficam analisando o comportamento, né? Outro dia eu até vi não sei o nome dele, mas ele estava analisando o comportamento da Meghan Markle e do príncipe. Ah, não, ela é uma manipuladora, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. E é isso que você falou, tem muito sentido, né? Tem que saber que contexto, né? Por que ela estava se posicionando? Não sabe se foi assaltada na rua, não foi o caso dela, provavelmente, mas... Não, porque ela deve ter segurança, mas... Mas, né, vai saber o que aconteceu. Não, entendi. Pode ter tido uma briga, pode estar com cólica, com dor de cabeça, ou passando mal de alguma forma, né? Então, é isso, precisa... E aí, você falando disso, a gente pensa nos processos seletivos, né? Se você me permitir, Ju. Que o recrutador, que muitas vezes não está preparado para isso, começa a analisar o corpo da outra pessoa, se ela está batendo, se ela está não sei o quê. Claro que tem, né, algumas coisas de ansiedade que dá para a gente perceber. Sim. Mas também num processo de entrevista, quem não vai ficar ansioso? Normalmente é normal desse momento, né? E aí, às vezes, o recrutador que não está preparado para isso fica analisando e, às vezes, talvez desclassifica porque a pessoa não se portou, né, adequadamente. Precisa de um cuidado maior, né? Existe, precisa. Agora, tem muitos recrutadores, porque, né, são 35 anos de carreira. 35 anos de carreira. Eu trabalhei durante muito tempo fazendo apoio na seleção de teleoperadores, no começo da minha carreira. E neste processo, eu ficava eram muitos teleoperadores, porque foi quando começou a crescer. Sim. E... às vezes, as recrutadoras e os recrutadores que estavam comigo tinham um conhecimento da minha área que eu ainda, talvez por ser mais nova, não tinha. Tá. Então, tem recrutador que, pela experiência de traquejo no trabalho e por gostar do trabalho e se dedicar a fazer aquilo bem feito, sabe muito bem avaliar a comunicação. Agora, quando nós vamos passar, né? Eu sempre falo, quando você for ser entrevistado por alguém, usa a sua comunicação para ajudar o recrutador a te avaliar bem. Legal. Então, por exemplo, aproveita para fazer perguntas. Tem alguém que, sei lá, um exemplo clássico. Acaba a entrevista e a pessoa fala: você tem alguma coisa que você queira acrescentar? Né? Supondo que eu seja recrutadora e você está sendo entrevistada. Eu te pergunto, tem alguma coisa para acrescentar? Aproveita essa hora para acrescentar. A maioria das pessoas fala: não, tá ótimo, muito obrigada pela entrevista. Quando que eu vou ter retorno? Não, aproveita nessa hora. Olha, tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar, uma experiência que eu tive que agrega muito para essa vaga que eu estou concorrendo. Então, traz um a mais e ajuda o recrutador a te avaliar bem.
Olha essa dica de milhões de... Gente, presta atenção nessa mentoria. Ela já começou a dar mentoria assim que ela chegou aqui. Eu quero ela... Vamos contratar ela aqui para o podcast, que daí ela fica analisando e ajudando a gente. Muito bom. Você prepara as pessoas para entrevista também, Juliana? Preparo. Qual que é o seu trabalho hoje? O que você faz hoje? Eu uso recursos da fonoaudiologia, recursos de PNL, recursos de coaching, recursos do... Eu fiz um doutorado em análise do discurso em situação de trabalho, que é uma das linhas de pesquisa da PUC de São Paulo, do Programa de Linguística Aplicada. E esse doutorado ele foi uma expansão de consciência muito grande. Foi quando eu fiz uma transição de carreira e comecei a trabalhar com aperfeiçoamento, transição de carreira na mesma área, porque eu sou aquela pessoa que, se eu ganhar na loteria, eu vou seguir trabalhando, fazendo a mesma coisa. Missão, né? É uma delícia. Mas o que eu faço é, você tem uma entrevista para fazer, muitas pessoas têm insegurança de gravar um vídeo. Por quê? Porque nós não temos controle sobre quem vai ver, tem a cultura do cancelamento da internet, as pessoas são muito comprometidas com o trabalho que elas têm, então elas querem fazer um trabalho de excelência. Ou muitas pessoas que estão na alta liderança querem gerenciar melhor, ou liderar melhor, ou engajar melhor o time. Pensando na humanização de uma empresa... O líder, não tem mais espaço para aquele líder que dá ordem e o povo e fica sentado na mesa. O líder precisa ser humanizado. E quando é um líder humanizado, ele precisa prestar atenção na comunicação. E muitas pessoas me contratam para fazer isso. Então, tem mulheres que são promovidas e não se sentem instrumentalizadas. Então, também... eu ajudo nesse processo. E tem gente que tem medo de falar em público, tem medo de gravar e tal. Então, daí eu faço uma preparação disso. Eu coloco como descrição aperfeiçoamento da comunicação, mas eu me sinto uma estrategista. Sem dúvida. Porque a hora que eu vejo qual é a demanda daquela pessoa, eu vou atrás das estratégias para poder ajudar aquela pessoa, dentro do estilo dela, a se comunicar melhor. Legal. Você falou sobre o líder humanizado. Como o líder humanizado se comunica, Ju? Ele escuta. Ele dá espaço para o time compartilhar sem avaliar, sem falar, não, tem que ser do jeito que eu quero. Porque tem muito isso. Você pode escolher o que você quiser, desde que seja o que eu estou escolhendo. Né? Você pode escolher qualquer caneca, mas você vai usar essa aqui que eu separei para você. Isso. Né? Então, essa mensagem... Às vezes o líder acha que ele está sendo, ou a líder acha que está sendo humanizado, mas não está. Porque, olha, a pessoa traz uma ideia muito diferente do que ele estava esperando, ele ou ela estava esperando, e o líder faz aquela expressão facial, o quê? Hã? E o brasileiro tem muito essa cultura... Muitos brasileiros têm essa cultura de respeitar a hierarquia. Sim. E de temer a hierarquia. Sim. Então, às vezes é involuntário, só por uma expressão facial. No repertório daquela pessoa, alguém na vida dela fazia aquela cara quando ia dar bronca, pronto, já minou a relação. Ô, Ju, e aí a gente fala de segurança psicológica, que é quando a pessoa tem segurança de levantar a mão e falar sem medo da careta. Mas a careta, a gente tem que cuidar dessa careta também. Tem que cuidar da careta. Tem. A gente pode dar umas dicas para os líderes, como que eles devem se olhar, para quem está assistindo? Como que você deve olhar no espelho? Como ele deve se treinar? Eu sei que são segredos de milhões, mas dá 1 ou 2 só. Não, eu tô aqui pensando que eu vou dar a dica, mas não é verdade. Quando a gente olha no espelho, não é o real. Não vai, né? Não é o real. Uma coisa que muitas pessoas pedem para mim, não só os meus clientes, mas é um olhar de fora. Quem quer se desenvolver, quem busca autodesenvolvimento, quer alguém que tenha o potencial de olhar de fora com... clareza e habilidade para compartilhar aquela análise e ajudar a pessoa a se construir. O líder humano faz isso, ele tem coragem de ouvir o feedback, que não é um feedback assim, fofinho, vamos dizer assim. Sim. Um feedback mais duro, mas desde que seja com um direcionamento.
olha, o que você fez foi ruim, sugiro que você faça dessa forma da próxima vez. Né? Ou gostaria que você fizesse desta forma da próxima vez. Esse líder que está lá na empresa assistindo a gente, na empresa não, né? Não sei, pode ser que ele esteja em casa, né? Talvez na empresa é melhor estar produzindo, né? Não, pode ser, em casa Pode. também está produzindo. Também, tá não bom. Não importa, o Que líder... seja, isso. Ele está assistindo, ele fala, nossa, mas lá na empresa eles não vão investir para me contratar alguém que, né, seja tão imparcial. Será que faz sentido eu perguntar para o meu time? Faz sentido, e aí tem um truquezinho. Que esse sim é um truque de milhões. De milhões. Mas eu vou compartilhar porque eu acho que quanto mais... Eu acho não, eu tenho certeza. Quanto mais nós compartilhamos conhecimento, mais o conhecimento se espalha e eu não perco nada de compartilhar. É verdade, né? Eu acho que eu ganho, na verdade, quando eu compartilho. Toda vez que um líder quiser pedir um feedback, ele tem que pedir de forma clara, para a pessoa entender que é o que é pedir de forma clara. Eu quero feedback, por exemplo. Nós vamos terminar aqui a gravação. Quando terminar, eu vou querer um feedback claro. Nossa. Como eu fui na gravação. O que eu espero? Eu espero... Olha o exemplo, né? O que eu espero? Eu espero que você me diga coisas que foram boas e coisas que eu posso melhorar. Eu já disse claramente, eu quero um feedback, o que foi bom, o que pode melhorar. E aí a dica é fazer pergunta aberta para o time. Em vez de fazer pergunta, por exemplo, se eu pergunto para você, fui bem? Você vai falar sim ou não. Se eu falar como eu fui, você vai ter um repertório maior de respostas e eu, prestando atenção no que você está falando, vou poder entender melhor aquilo que está vindo de mensagem e definir por onde eu começo a melhorar. Ótimo. Então, perguntas abertas e diretas e claras sobre o que você deseja melhorar e que tem que ser genuíno também, né, Juliana? Não. Perguntar para depois, né, tem que ser genuíno. E tem que a pessoa, se ela se dispôs a fazer a pergunta, ela tem que atuar depois com a resposta. Sim. Não dá... Por exemplo, se o time trouxer 5 coisas para melhorar, estou dando um exemplo. Tá. Escolher uma para começar. E comunicar, falar, olha, muito obrigada, recebi o feedback, vou escolher começar por esse tópico aqui, você pode me ajudar? Por exemplo, uma coisa que acontece muito em call center são as pessoas que falam alto. Não é todo mundo que fala alto, mas tem uns que naturalmente falam alto, e isso gera incômodo no do lado. Claro. Então, você pode pedir para a pessoa que está do lado, olha, eu quero falar mais baixo, estou me planejando para isso, organizei, estudei, escolhi estratégias para fazer isso. Se por acaso eu não estiver percebendo que eu estou falando alto, você pode levantar a mão ou colocar um copo aqui para mim, ou sinaliza de alguma forma que eu perceba que eu não estou conseguindo. Pronto, combina o jogo. Jogo combinado sempre dá certo. Verdade. Você também falou do líder humanizado que ele escuta. E aí eu queria que você me ajudasse a entender essa escuta, né? É até engraçado, você também colocou aqui um tema para a gente conversar e eu fiquei pensando nisso. Quando a gente contratou, logo que deu a lei que aconteceu a lei dos PCDs, foi promulgado tudo, a gente contratou na empresa que eu trabalhava, né, algumas pessoas com deficiência. Então, tudo bem. Quando a gente contratou, a gente não estava preparado, foi um horror, comunicação zero, né? Como a gente estava conversando aqui no início, né? Então, a gente contratou pessoas com surdez. Acho que a grande maioria eram pessoas com surdez, ou surdos, não sei, depende, né, de quem, da pessoa. Da linha da pessoa, isso. E aí, uma coisa que eu aprendi com ele, a primeira coisa que eu aprendi, é que a gente não fala com as costas de ninguém. A gente tem, normalmente, como eles liam, um colega especificamente, um arquiteto, ele falou, Vivi, a gente precisa ler o lábio, a gente precisa, né, tudo isso. E aí, muitas vezes, a gente está falando com alguém, né, Juliana, e já vira, então, não sei o quê, e já vira as costas. E aí eu comecei a falar, gente, realmente, mas não é porque ele precisa, todo mundo precisa que você olhe nos olhos das pessoas para conversar e para comunicar. Isso, né? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa.
se você tem um grupo, e eu vou voltar porque esse tema é super interessante, assim, do julgamento, da escuta, do olhar, de você demonstrar para o outro que você está ali para ele, né? Porque isso diminui muito a ansiedade. Então, olhar para a pessoa, e se você está numa mesa que tem várias pessoas, você tem que olhar para todas as pessoas. Talvez alguém que está aqui assistindo a gente vai lembrar de estar numa rodinha, no bar, ou num restaurante, e uma pessoa fala olhando só para uma outra pessoa e as outras ficam excluídas, incluindo você. Isso é muito chato. Então, você está no bar com seus amigos, está numa festa, está na sua casa, olha para todo mundo que está com você, inclua. Isso é uma forma de incluir. O olhar é uma forma de incluir. Quando eu não olho para alguém, eu estou excluindo, eu estou encerrando a comunicação com essa pessoa. Nossa. Então, é muito importante. E você falou sobre a leitura labial. É muito nítido esse problema com relação a quem não escuta. As pessoas que não escutam, elas fazem leitura labial para dar suporte. Isso. Mas isso também acontece se você trabalha numa empresa multinacional com expatriados. Os expatriados, eles estudam muito, eles e elas estudam muito para vir para o Brasil, e nós estudamos muito para ir para outro país. Mas quando você chega no outro país, numa cultura diferente, numa língua diferente, a leitura labial ela é muito importante. Ela complementa demais o relacionamento dentro daquela empresa e dentro daquela situação. É verdade. Mas aí a gente pode voltar lá na escuta? Pode voltar na escuta? Pode voltar, vamos. Porque eu quero ajudar os líderes, todas as pessoas, na verdade, a realmente escutarem genuinamente as pessoas, né? Às vezes você está falando, como a gente já está acabando de comentar, a pessoa está digitando, né? E não está prestando atenção e não está escutando. O que é escutativa? O que é isso? Eu chamo de escuta consciente, mas pode ser escuta empática, pode ser, depende do contexto, pode ser ativa, pode ser interpretativa. Tem vários tipos. E eu vou recomendar um livro. Tem um livro que se chama Ruído, uma falha no julgamento humano, do Daniel Kahneman. Ele escreveu um outro livro que se chama Rápido e Devagar, que fala sobre 2 sistemas neurológicos. Já que a gente fez tudo combinado. É isso aqui que ela está falando, gente. A gente está muito preparado para a sua vinda, Juliana. Olha só que legal. É isso aí. Então, ele tem um outro livro que foi lançado... Foi um cliente meu que me recomendou. Você falou Ruído, né? Ruído. Anotem, gente. Uma falha no julgamento humano, Daniel Kahneman. E ele fala... E aí é o trick, né? O truque da escuta. O desafio de um líder a humanizar é escutar sem julgar. Nossa, que difícil, né? Super difícil, porque quando eu olho alguém eu já julgo, já rotulo. Quando eu escuto alguém... eu, por exemplo, na época, eu não é um dos temas que eu não quero tratar, mas, enfim, que é política. Sim. Eu não conseguia assistir em debate e nem programa na televisão, porque eu não consigo prestar atenção no conteúdo do político. Eu fico prestando atenção se ele está sendo verdadeiro na linguagem corporal, se ele está abrindo... Eu falo ele porque a maioria é homem, né? Infelizmente, a gente ainda tem bastante a andar nesse sentido. Mas eu fico prestando tanta atenção se abre a boca, se não abre a boca, se a voz está boa, se a voz não está, se está transmitindo a mensagem com coerência ou não, que eu não consigo prestar atenção no conteúdo. Eu começo a me dar tanta ansiedade, tanto nervoso... Não consegue nem acreditar, né? Que eu não consigo escutar. Eu não consigo escutar. Então, às vezes... Quando alguém traz alguma coisa para o líder, uma forma do líder escutar é se perguntar o que eu estou sentindo quando eu ouço isso acontecer. Por que está me incomodando a fala dessa pessoa? Quando vai para o lado ruim, né? E quando a pessoa quer extrair mais, é demonstrar. Eu estou te escutando, Vivi. Você está querendo dizer isso, isso e isso? Estou entendendo direito? Porque daí, se você não entendeu direito, a pessoa tem uma chance de explicar melhor. Ótimo. Então, escutar é muito importante. É muito importante. E isso também não é só para a empresa, isso é para o filho. Sim. Se você escuta, às vezes o filho traz uma coisa que, assim, no carro ou no ônibus,
A pessoa sentou ali do lado, ou não está sentada, está andando junto, está em pé do lado, e ela faz um comentário. Se você escuta com atenção, você vai puxando aquele fiozinho e vai mantendo a saúde, a segurança psicológica por meio da escuta. Então, é fazer esse exercício quando eu começo a julgar, né? E é o que você falou, todo mundo julga, né? E a gente tem os viés inconscientes que a gente também não dá... É muita coisa na nossa cabeça, Juliana. É muita informação. É muita. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte. Quando nós nos comunicamos, nós queremos agradar o outro. Você quer fazer direito o seu trabalho, Vivi? Nossa, hoje mais do que nunca. Porque... Hoje mais do que nunca, porque temos essa especialista em comunicação. Então, hoje mais do que nunca, Juliana. Mas não, eu assisti vários programas, você gosta de fazer bem feito, você cuida. Então, eu também estou aqui querendo transmitir com clareza a mensagem. Uhum. Então, qualquer pessoa, ninguém sai de casa querendo fazer mal feito. Ninguém sai de casa. Então, você está falando quando a gente comunica alguma coisa, a gente sempre quer agradar a pessoa? É meio isso? Não é querer agradar, é querer fazer bem feito. Querer ser aceito? O ser humano, de forma geral, e o brasileiro em particular, quer ser querido. Todos nós, ninguém lida bem com a rejeição. Eu não lido bem, eu quero... Ontem mesmo estava falando numa reunião que eu organizei com alguns clientes, eu estava falando que o melhor jeito de fazer networking para mim é quando eu chego no lugar e a pessoa já me acolhe e me apresenta para alguém, se eu estou sozinha. Porque eu vou sozinha, meu marido faz outras coisas, não faz sentido ele estar lá comigo e eu vou sozinha, eu não deixo de ir em lugar nenhum por causa disso. Quando você chega num lugar, quando eu chego num lugar que tem um monte de gente, um evento tal, me dá desconforto, porque eu estou sozinha, o que eu vou fazer? Eu já sei qual é o lugar, já sei quem são as pessoas, eu me preparo para ir. Mas eu quero que alguém fique comigo e goste de mim. É natural. Então, aí a gente acaba modulando um pouco o nosso discurso para tentar ser aceito, é isso? Para tentar ser aceito. Mas tem uma coisa aí. Mais importante do que tentar ser aceito é ter clareza na comunicação. Se eu for verdadeira, autêntica, clara e educada no sentido de se eu não gritar, não cortar sua fala, se eu não falar com estupidez, né, com um tom de agressividade, naturalmente eu vou ser aceita sem querer, eu vou agradar sem querer agradar. Então, isso é importante. Qual é a mensagem que eu quero transmitir quando eu saio de casa? Eu tenho uma experiência eu estava com uma pessoa, ia ao cinema e acabou a energia do café, a gente ia tomar um café antes de entrar no cinema, acabou a energia do shopping e voltou, mas para a máquina de café isso tem um impacto. E aí não ia dar para tomar o café antes de entrar no filme, e era a última sessão. A pessoa que estava comigo foi lá pedir o dinheiro de volta. Olha, agora você vai ter que me devolver o dinheiro e tal, porque imagina, eu não vou poder tomar o café e tal. E a pessoa, a gerente do café, olha, não posso devolver, meu chefe não vai deixar e tal. E a pessoa que estava comigo, brava. Eu falei, eu me afastei, pensei, como que eu posso resolver isso de um jeito polido? Voltei e falei para a moça, tudo bem, não dá para fazer o café agora. Como que a gente pode resolver como nós podemos resolver essa situação? Sim, estamos juntos. Não é um problema meu, é um problema nosso. Legal. Quando ela falou, daí ela parou, porque ela falou, puxa, como que nós podemos resolver? Aí ela falou, você pode tomar o café quando você sair do cinema. Eu falei, tá ótimo, a sessão do cinema vai terminar às 11h30, você vai estar aberta? Não, a gente fecha às 10. Eu falei, puxa, então nós seguimos tendo o mesmo problema. Como que nós vamos fazer? Acho que é melhor eu devolver o dinheiro para a senhora, né? Eu falei, resolveu. É um exemplo cotidiano, mas que no macro, dentro de uma empresa, pode dar um problemão. Quando a pessoa já vai para a reunião querendo brigar. Se ela se prepara para a reunião
querendo escutar o que as pessoas estão trazendo e entender que a parte daquilo pode ser concedido, porque o conflito ele é sobre 5, 10% do problema, ele não é sobre todo o problema, é a forma como nós escutamos. Se eu já escuto querendo que dê errado, vai dar errado, é uma profecia autorrealizável. Então, parece confuso o que eu estou falando, mas, na verdade, tudo é agradar. Né? Mas não é agradar por agradar, é agradar para que seja bom. Comunicar é tornar comum, essa é a descrição do dicionário. Então, como que eu torno comum? Como que é bom para todo mundo? Sim. E você falou isso e eu fiquei pensando aqui. Outro dia a gente teve... Minha garganta está péssima hoje, esse calor, esse frio, esse calor, esse frio. Outro dia a gente viu um dado que apenas 30% do nível gerencial sabe os 3 principais objetivos estratégicos da empresa. Só 30%. E você está falando de tornar comum. E a gente vê que a comunicação é o grande problema das empresas, Juliana. Não chega, ninguém consegue desdobrar a estratégia. O que... Nós 67% a 72% são as pesquisas. Olha só. Do público geral. Então, é isso que eu falei, um pedaço que é 30% apenas dos gerentes que sabem, ou seja, 70% não sabe. Não, 67% a 72% são o impacto do problema de comunicação dentro de uma empresa. Olha isso. Por quê? 30%. O que acontece? O dado que você trouxe é super rico. Se na linha gerencial, então tem ali a linha... alta liderança, depois a média liderança. Então, o gerente está na média liderança. Se a média liderança não tem clareza de como comunicar a estratégia da alta liderança para quem está na linha de frente, tem um problema. Porque a linha de frente vai fazer da cabeça dela. Parece que é aquele telefone sem fio. Parece não, é um telefone sem fio. Só que qual que é o lance? Se você perguntar para a alta liderança, eles têm certeza que eles foram claros, eles ou elas foram claros na comunicação. E a questão é, quando eu comunico, eu não preciso... 100% dos meus clientes acham que quando eu vou me comunicar, eu preciso me preparar bem do meu ponto de vista para falar. Então, é como se eu tivesse vindo aqui... e tivesse me preparado super bem, eu me preparei super bem, eu assisti vários programas, que, aliás, eu recomendo, quem está vendo esse, por favor, vejam outros, tem alguns temas muito ricos, que vale muito a pena e estudados com profundidade. Eu acho muito legal, eu gostei de verdade. Obrigada. Não é puxa-saquismo, é de verdade. Obrigada, Ju. Mas é importante isso. A pessoa se prepara para estar aqui, por exemplo, ou eu preparo para fazer um comunicado para a empresa, para todo mundo da empresa. Eu não posso me preocupar com o meu jeito de falar. Eu tenho que me preocupar em falar para você me entender. Então, o desafio da alta liderança e da média liderança é ter uma comunicação que seja clara para quem escuta e não para quem fala. Mas, normalmente, o pessoal da alta direção, eles estão preocupados como as pessoas estão me escutando? Existe essa preocupação? Às vezes, a pessoa não dá para dizer bem assim, porque tem gente que não tem consciência que pode melhorar isso, que não tem tempo, porque quem está na alta liderança tem tanto pratinho que, às vezes, não passa, sim, passa desapercebido, despercebido, que eu posso cuidar da minha comunicação para o meu time ser mais eficiente. É muito engraçado isso, Ju, porque assim, quando a gente fala, eu não tenho tempo de melhorar isso é o principal, porque é a estratégia. Né? Então, já tem dados dizendo que, essa turma não está comunicando direito, isso aí está escrito. Tem estatística. Isso. Né? Então, todos os outros pratinhos vão cair, vão quebrar se você não cuidar da estratégia. Onde que as empresas que estão verdadeiramente atuando no modelo ESG ou ASG e empresas que estão associadas ao movimento do capitalismo consciente, do sistema B, essas empresas, algumas delas têm um olhar para a comunicação. Mas devia ser obrigatório.
Devia ser um dos quesitos, Poderia ser um dos quesitos, a alta liderança. Mas você sabe que eu estava estudando isso outro dia e tem uma coisa que, até se você quiser me dar alguma dica, eu vou gostar. Eu tenho a impressão que o que acontece? Eu fui fazer uma pesquisa de quantos cursos de oratória, porque, de certa forma, muitas pessoas chegam a mim buscando oratória. Tá. E eu fiz uma pesquisa até no ChatGPT. Perguntei lá quantos cursos de oratória tem numa determinada plataforma que faz lançamento de produto. Ele no ChatGPT disse que não podia responder isso porque não tinha acesso aos dados da plataforma. Achei muito gente, olha, muito que verdadeiro. Porque se a gente vai inventar um número e o ChatGPT já falou a real. Falou a real, mas eu fui olhar. Eu entrei na plataforma, com certeza mais de 100. Com certeza. Tem de R$10, R$19,90 e tem caríssimos. A questão, por que tanta gente procura curso de oratória, né? Mas tudo bem. Talvez seja isso. Só que o que eu me toquei é que quem está na alta liderança, em algum momento, talvez tenha passado por uma palestra de oratória, ou um curso de oratória, ou naquela semana de prevenção de acidentes do trabalho, muitas vezes um curso de como fazer uma apresentação. E considera aquilo check, né? Já resolvi isso, já assisti uma palestra de oratória, tem aqui umas dicas e está resolvido. Só que o mundo mudou. Hoje, com os estudos de neurociências, tem muitas estratégias de comunicação que nós podemos usar para melhorar a comunicação para quem nos escuta, que antes a gente não tinha. Eu, no começo, eu ensinava as pessoas a fazer exercício de voz abrindo a boca. E depois eu percebi, logo no começo da minha carreira, que isso causava desconforto dentro da empresa, porque pessoas não têm dentes. Nossa. Não tem todos, algumas pessoas não têm todos os dentes. Como que eu vou fazer? E daí é a diferença do estudo acadêmico e da aplicação da academia para a prática. E esse é o papel da alta liderança, é entender a estratégia da empresa e facilitar a compreensão para quem está na linha de frente. E isso envolve escuta. É verdade. Eu fico ouvindo e falo realmente, quando a gente senta para falar, como você disse, né, a comunicação é um dos maiores problemas que tem nas empresas hoje, sem dúvida nenhuma. As coisas demoram a acontecer por falta de comunicação, as coisas acontecem errado por falta de comunicação. Antes disso, eu vou trazer um assunto aqui sobre isso que eu acho que vale a pena. Eu estava lendo um livro que se chama Indistraível. Puxa, esse a gente não trouxe hoje. Esse livro foi não lançado. Chegou. Foi lançado há pouco tempo. E eu tô lendo esse livro. Eu nunca leria esse livro. Eu me inscrevi num clube do livro eu leio 30 livros ou mais por ano, porque eu amo ler. Eu estou sempre com um livro na bolsa. Mas, assim, na espera, você chega antes no médico, você chega num lugar, às vezes a pessoa não chegou, tem o trânsito, enfim, eu estou sempre com o livro. Ele fala sobre um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que se chama fubbing, é um termo em inglês, que é telefone e stubbing, acho que é que é sobre você parar de olhar para a pessoa para olhar para o seu celular. Nossa, eu já combinei na minha família que eu não converso com mais ninguém que esteja fazendo isso lá em casa. Porque a gente já tá falando e a pessoa tá aqui, aham. Falei, eu não... Falei, vou contar, minha irmã vai ficar louca. A gente não sabe... Tudo bem. Tudo bem. Eu não vou mais conversar. Eu tenho duas, vocês não vão saber quem é. Eu falei pra ela, eu não converso mais com você enquanto você estiver olhando pro celular. Pronto, parei. É isso. Só que isso, na família, tem um impacto. Na minha família, eu tenho 2 filhos adultos e o marido. É proibido levar celular para a mesa. É proibido. Não. Não. Mas, não. Mas você enche o saco. Eu encho mesmo. Eu encho mesmo. É a refeição. Na refeição a gente vai conversar. É meia hora que a gente come hoje em dia. 40 minutos. O que vai fazer de diferença? Mas, enfim, o impacto de uma alta liderança que, ao invés de falar com a média liderança, está ali olhando para o computador e falando sem olhar para as pessoas.
Isso tem um impacto enorme. E a pessoa que está ali assistindo aquela apresentação também. E isso é muito pior no virtual. As reuniões virtuais... Eu ia falar com você sobre isso, já entrou. Pode falar. As reuniões virtuais, elas são um problema. Tem uma pesquisadora norte-americana, até eu estou traduzindo o livro dela, porque é muito rico o que ela traz. As pessoas são mais... Elas falam mais o que elas pensam, de forma mais agressiva, estando em casa. Elas escutam por menos tempo. Eu até tenho orientado. Se você faz reunião virtual, vou dar uma dica que é super importante. Não fala por muito tempo, a não ser que seja claro que as pessoas vão assistir uma aula. Porque se você fica... Tanto que você pode perceber. Tem umas falas mais compridas aqui, mas a maioria das minhas falas não chega a 2 minutos. Por quê? Porque as pessoas se distraem. E quando troca a voz, elas voltam a prestar atenção. Nossa, gente. Aprendi nesse livro. Faz muito sentido a quebrança do padrão, né? A quebrança do padrão. E mesmo coloca uma tela de PPT, daí tira, faz uma pergunta, faz o tal do breakout rooms, né? Separa em salas pequenas, traz para a sala grande. São todas estratégias para manter a atenção das pessoas. E o ambiente virtual, ele sobrecarrega muito neurologicamente falando, né, em termos de neurociências, porque você não tem o tempo de sair da sua cadeira, ir até a mesa do café ou ir até o banheiro e encontrar o seu colega e falar, você conseguiu resolver aquele negócio? Porque isso é uma coisa que ganhava um tempo e aproximava as pessoas. Sim. Enfim... O meio digital, o meio virtual tem muitos problemas, mas o principal, que só para encerrar o tema anterior, se você tem um comunicado importante, você tem uma alta liderança, transmita o comunicado de forma breve. Já vai direto na história e depois explica por que você está fazendo aquilo. Porque as pessoas já... se você começa a explicar, né? Eu estou aqui explicando... E eu estou explicando a ideia que eu dei, né? Só para as pessoas entenderem. Eu estou falando aqui com você porque que eu sugeri para já responder direto. Eu sugeri para responder direto e depois explicar, porque quando eu faço isso, eu já controlo a ansiedade das pessoas. E eu reduzo o julgamento delas. As pessoas já sabem por que elas estão ali. Eu falo muito para os meus clientes, se você vai fazer uma reunião, manda uma pauta para as pessoas se prepararem, você ganha tempo, economiza neurônio. Então é mais desgastante hoje as pessoas fazerem uma reunião virtual? É muito mais desgastante. Olha. Hoje eu vim para cá e recebi um meme muito engraçado. Era uma pesquisa no Google. Qual profissão não tem reuniões? E qual que é? Você conhece? Não tinha resposta, só tinha pergunta no Google. Eu estava vindo para cá e tinha essa pergunta. Acho que alguém procurando, né? Vou escolher uma profissão que não tem reuniões, mas acho que é bem difícil dele achar. Mas você sabe que talvez tenha alguma profissão, eu não sei, teríamos que pensar, não era uma pergunta que não me ocorreu, mas talvez tenha alguma profissão que tenham poucas reuniões, mas sem reunião, acho que não. Difícil, né? É. Mas eu ia te perguntar isso mesmo, como você já entrou no home office, né? Se você pode nos ajudar com o tema, lógico, né? Que não é uma resposta, assim... que a gente vai resolver esse problema, mas como comunicar a cultura no home office? Porque ainda tem bastante gente, e essa está sendo um grande problema das empresas, né? Que às vezes talvez até nem queira voltar para o escritório, eu conheço algumas ainda, mas tem essa preocupação de como comunicar a cultura. O engajamento, ele é muito complicado, e aí, quando você traz a questão da cultura, a gente tem uma outra questão, que é a juventude que está chegando no mercado de trabalho. Como que essa juventude engaja, que também nós não temos a gente não tem pesquisa que diga como que essa juventude engaja. Não tem ainda? Não tem nenhuma idônea, né? Porque também precisa ter uma casuística grande. Eu sou pesquisadora, né? Eu tenho mestrado, doutorado, eu estudo muito. Eu não posso falar alguma coisa que eu não tenho 100% de certeza. Eu fico muito desconfortável. Mas um cheiro aqui, um cheiro que você já sentiu, que você percebeu. Então, é muito difícil engajar as pessoas porque elas não têm percepção de compromisso.
E a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes de você chegar. Olha só que engraçado. O compromisso. Compromisso não é compromisso, marcou um horário que até a gente teve essa questão, né? E chegou ou não chegou, as pessoas chegarem ou não chegarem atrasadas. É o compromisso no sentido do... Acho que a palavra melhor é comprometimento. Eu me comprometo com aquilo que eu vou fazer. Né? Eu quero fazer bem feito, que volta até na questão de agradar. Se você nunca faz as coisas bem feitas e daí você dá errado de alguma forma, o que isso significa? Eu não fiz bem feito, daí estou colhendo o resultado do que eu não fiz bem feito. Recentemente, esta semana mesmo, eu fiz uma escolha o ano passado e a minha escolha deu errado. E eu amarguei a minha escolha. Sua consequência, né? Tudo bem, na minha idade, eu já estou com a carreira estável, a maioria dos meus clientes vem por boca a boca, por indicação. Praticamente 90% dos clientes vêm por indicação. Então, eu também não tive um impacto muito ruim da minha escolha. Mas foi uma escolha errada. E aí, eu tenho uma empresa que sou eu a empresa. Então, não tem um impacto grande no time, mas se eu tivesse um time, teria tido um impacto irreversível. Nossa. E talvez pudesse até ter que fechar a empresa. Foi uma escolha errada. Muitas pessoas fazem escolhas erradas, né? A questão é, em vez de enfiar a cabeça no buraco, e aí entra o diálogo interno, que é uma coisa que eu acho que é importante falar. O que nós falamos dentro da nossa cabeça? Eu não gosto do fulano, tudo que o fulano fala é para me agredir. Está na minha cabeça. O fulano talvez goste de mim, mas porque eu não gosto. Então, o chefe só pensa nele. Não vou fazer nada do que ele fala porque só pensa nele. Será que ele só pensa nele mesmo? Por que eu estou pensando que o chefe só pensa nele? Ou aquele funcionário é um funcionário folgado. Será que é folgado mesmo? Será que ele não entendeu o que é para fazer e não tem coragem de perguntar? Então, tem coisas que são pequenos detalhes que, quando você está no home office, você não consegue fazer essa transmissão de cultura. E quando você está na cultura, no dia a dia, você consegue. Eu tenho ambíguos sentimentos em relação ao home office. Eu adoro o home office, mas quando estou no home office, eu desconecto tudo. Eu estou fazendo uma reunião virtual, eu estou só com aquela pessoa ou com aquele grupo. Eu não estou fazendo outra coisa. Para até economizar os meus neurônios. Mas tem muita gente que se dispersa. E tem alguma estratégia para comunicar pela câmera? Você já falou, né? Na verdade, você primeiro fala o assunto e depois discorre sobre ele, é uma estratégia. Pergunta para as pessoas quais dúvidas elas têm, porque se eu perguntar para você, Vivi, você está entendendo? E você pode ter vergonha de falar que não, mas se eu perguntar para você, Vivi, você tem mais alguma dúvida? Ou qual outra dúvida você tem? Talvez você fale, eu tenho sim. Que são perguntas mais abertas, mais abertas, que é o que a gente falou mais cedo, né? Então, para manter as pessoas engajadas com você... Porque, e câmera aberta? Você acha que é uma boa? Deve ter câmera aberta? Deve ter câmera aberta. Deve ter câmera aberta. A câmera aberta é uma questão de respeito com quem está na reunião. Nossa. Tem que ter. Não dá para deixar a câmera fechada. Eu entendo que tenha situações que são situações esporádicas. Então, se todas as reuniões, participo de câmera aberta, e em uma reunião específica eu fico de câmera fechada, as pessoas sabem que aquilo não é um hábito, elas vão respeitar. Mas quem está de câmera fechada chama mais atenção do que quem está de câmera aberta. O que será que ele está fazendo com a câmera fechada? Exatamente. Será que está comendo? Será que está dormindo? Será que está aí? Sim. Será que está fazendo outra coisa? Sei lá. E aí o foco da reunião vai para o espaço. Vai para o espaço. Mas aí, se você faz uma reunião curta, de 30 minutos, que você já tem 1 ou 2 temas claros, é muito mais fácil de engajar. Melhor 2 reuniões de 30 minutos do que uma só de 1 hora. O que eu sugiro faz uma reunião curta, fala, gente, olha, vamos ter mais um
Eu uso muito termo em inglês, porque as empresas usam termo em inglês, mas eu estou Sim. querendo mudar, porque quem está aqui assistindo pode não saber a expressão em inglês, né? Mas faz um brevezinho. Pessoal, passando por aqui para ver se alguém tem alguma dúvida da reunião que nós fizemos, precisa de alguma coisa, alguém quer falar? Estou pensando em fazer 5 minutos só para a gente dar uma amarrada, ver se ficou alguma dúvida. 2 dias depois. Legal. Então, daí você já vai fazendo a cultura pelo exemplo e não por falar a cultura. Adorei essa dica. Ô, Juliana, você falou também sobre a comunicação dos mais jovens, que a gente ainda não tem pesquisa para mostrar o que engaja, como comunica. E aí por exemplo, eu estou prestando consultoria para uma empresa que ela tem muito acima do mercado o grupo de 50, 60 a mais. Então, eles têm um percentual bem acima do mercado. Mas também tem muita gente jovem entrando. Então, fica aí não diria que é um conflito, porque o pessoal fala conflito de gerações, mas são as relações entre as gerações. Como é que eu faço esses grupos? Eu sei que não tem resposta simples, né? Mas como é que eu faço esses grupos conseguirem se comunicar? Que pergunta difícil essa. Você sabe que eu já fiz muita pesquisa sobre isso e não tem uma resposta certa. Acho que é um pouco de erro, de tentativa e erro. Tá. Uma das formas é tentar tirar os rótulos. Você sabe que tem uma coisa que as empresas não pensaram ainda, mas eu tenho observado nos meus clientes, empresas que têm equilíbrio entre jovens e a 50 a mais, elas são empresas que passam pela crise com mais tranquilidade, porque as pessoas mais velhas, elas já passaram, ainda mais sendo brasileiro, por muitas crises. E eu tenho 50 a mais, então nós sabemos, vou falar por mim, mas pela experiência que eu tenho, né, com bastante... Eu tenho estudado isso. Claro, propriedade. E as pessoas, elas dão tranquilidade, dão serenidade, dá certeza de que essa é mais uma crise que vai ser superada. E o jovem espana. A questão, eu acho que está, nos aplicativos, as famílias, eu vejo isso nos restaurantes, colocam a criança, ao invés de integrar a criança na sociedade, aparta a criança com um smart, dispositivo. Um dispositivo. Obrigada, não estava vindo a palavra. Vinha a marca e não a palavra, e não precisamos fazer campanha para nenhuma marca. Mas já fica a criança sem interagir. E isso já tem alguns anos. Eu tenho 2 filhos, um de 22 e um de 26. Na minha casa, eles saíam comigo e eu não tinha dinheiro para ter dispositivo para todo mundo. E eles iam juntos. Os meus filhos, todo mundo elogia o comportamento deles. Eles conversam, eles perguntam, tudo bem, que eles têm uma pressão que sou eu ali. Olha no olho. Aperte essa mão direito. Eu já, se eles começam a olhar no celular, eu já paro de falar. Que isso é uma dica. A pessoa começou a olhar no celular, eu paro de falar. Pronto. Aí, não, pode seguir falando, não. Pode ficar tranquila. Resolve pode olhar e eu vou esperar. Dá tanto desconforto na pessoa que ela para de olhar no celular e fica prestando atenção em mim. Então, isso é uma coisa também, né? E tudo tem que ser com educação. Porque não tem necessidade de ir na grosseria. Sim, e eu queria falar com você também em relação às gerações, né, que a gente está comentando, mas também em diversidade e inclusão, que é não sei se é uma nova forma de comunicar ou se a gente que não sabia se comunicar em relação à diversidade. Então, a gente começa a aprender, eu digo aprender, porque, na verdade, até a gente conversou aqui um pouco antes sobre os termos usados, né? Porque a gente tem que ter essa preocupação de procurar quais os termos para falar certo com aquele grupo minorizado, né? Porque já passou por muitas questões aí por exemplo, no caso de pessoas com deficiência de capacitismo. Exato. Né? A gente já conversou aqui com a Caroline Guinar, se você não assistiu ainda, vale muito a pena assistir esse episódio, foi incrível. Vale a pena mesmo. É uma aula. E ela é tão sorridente, eu adoro. Ela é maravilhosa. Ela é muito legal. Ela é maravilhosa. Então, existe um novo
eu não sei se é um novo vocabulário, é a gente que está pondo em ação, sabe? Começa a colocar em ação isso dentro da nossa vida e dentro das empresas agora. Tá se usando muito, tá precisando. A gente precisa letrar as pessoas. Não sei se existe esse verbo. Não sei se tem como verbo, mas tem como. Mas se fala letramento, né? Letramento racial, letramento de gênero, letramento. Nem sei se chama letramento de capacitismo. Não sei também. É uma coisa para a gente pensar. Tá muito efervescente isso. Acho super rica esse comentário seu. Eu mesma estou estudando isso, porque como eu trabalho com comunicação, essa pergunta muitos clientes fazem, né? E recentemente eu me achava a última bolacha do pacote de letramento racial. Tá. E, de repente, eu estava no meio de uma empresa falando para diretores e usei a expressão denegrir. E na hora eu parei, no meio do trabalho que eu estava fazendo, e falei, gente, vou abrir um parênteses. Eu usei essa palavra que nós não temos mais usado, porque a gente está fazendo esse letramento racial e tem essas questões de diversidade e inclusão. Então, o que a gente pode usar no lugar, né? E daí fiz uma dinâmica com eles, falei, é isso. E daí, eu não lembro qual era o contexto, eu substituí a palavra, porque no contexto eu substituí por uma outra palavra que eu agora não estou me lembrando qual é. Fechei parênteses. Um dos diretores é uma holding de uma das empresas, que é uma mulher. Ela levantou a mão e falou assim, posso fazer um comentário? Eu falei, claro, se você não tivesse feito esta correção, nós teríamos avaliado o seu trabalho muito mal, porque nós estamos passando por um processo de letramento, de diversidade e inclusão, e a gente ia te criticar por isso. Então, reconhecer o erro, né? Importante. Agora, eu ganhei uns livros sobre antirracismo, então eu estou aprendendo, tem muitos termos que eu usei e uso, e talvez até tenha usado hoje, que eu não sabia, enfim. Então, também quando nós erramos, demonstrar que estamos querendo aprender. Sim. Então, eu não tenho certeza se eu falo que é pessoa com deficiência auditiva ou se é uma pessoa surda. Sim. Porque tem linhas que pregam de um jeito, tem linhas que pregam de outro. Ou eu uso os dois, como a gente falou, ou eu pergunto, você prefere ser chamado como? Eu acho que a grande chave de muitos podcasts que a gente faz aqui é perguntar. Né, Juliana? Perguntar. Então, chegou um membro novo na sua equipe, né? Uma pessoa nova na sua equipe. E, ela é diferente de você. E como que eu falo? Pergunta para ela. Como você quer que eu te chame? Como você, né? Pergunte para ela com genuíno interesse, né? Não para tirar sarro ou qualquer coisa, assim. Com genuíno interesse. Pergunte para a pessoa. Um exemplo simples. Eu tenho uma amigona minha que é negra. E a gente saiu para almoçar. É muito amiga minha, eu adoro ela. E eu falei, você pode me ajudar? Mas fala honestamente. Ela falou o quê? Eu falei, eu não sei se eu falo pessoa preta ou pessoa negra. Me explica qual que é o certo, por favor. E ela me explicou, já faz tempo isso. Ainda tem controvérsias, tem um grupo que fala preto, tem outro que fala negro. Então, eu falo os dois. Sim. Mas, na hora, a explicação que ela me deu, ela falou assim, não, para mim, que sou sua amiga, você pode me chamar de preta. Eu falei, tá bom. Eu falei, daí, seguindo nessa conversa, numa outra conversa, eu estava contando isso, e daí eu falei, mas eu tenho uma ideia melhor. Aí as pessoas, mas qual que é a sua ideia? Eu falei, como que você quer ser reconhecido? Sim. Como você quer que eu te trate? Me trata pelo nome, tá bom. Então, não é o preto, o negro, o branco, o amarelo, o cor-de-rosa, não é nada disso. É como a pessoa quer ser reconhecida. E, por isso, é muito importante a questão do nome social. Que nome que a pessoa quer ser chamada? Sim. Como que ela quer ser tratada? Como você brincou hoje de chamar de Ju e eu estou te chamando de Vivi. Para mim está ótimo ser chamada de Ju. Eu sou naturalmente Ju. Todo mundo me chama de Ju. Conhece a Juliana, mas logo eu viro Ju. E eu fico feliz com isso. Não tenho nenhum problema.
é uma questão de como você quer ser reconhecido, né? De que mensagem você quer transmitir. Sim. E fazendo esse gancho, né? E é muito sobre o que quando a gente coloca um apelido, né? E a gente tem visto isso muito. Por exemplo, eu tive uma conversa há pouco tempo com uma pessoa que é de uma construtora. Então, na construtora, ele estava me contando. Ele falou, Viane, é normal, por exemplo, quando tem pedreiro, carpinteiro, que vem no Nordeste, normalmente eles gostam do próprio nome do estado. Então, Maranhão, o Ceará, o não sei quem. Então, isso virou comum, é normal. Só que pode ser que tenha um que não goste disso. E não é sobre como você quer fazer, é sobre como a pessoa deseja, né? E uma característica dela não pode virar o nome dela, o rótulo dela, né? Então, se é negra, se é preta, não é. Isso é só uma característica, um pedacinho de quem é a pessoa, né? Exato. A pessoa é muito maior do que isso, muito mais complexa. Isso é uma coisa, até vou pensando aqui, né, com você, tá um pouco no julgamento que a gente faz, né? Por que eu vou me importar mais? Não é você apagar a cor da pessoa. Eu não estou falando é uma característica ou forte. apagar aquela deficiência, mas é a forma que você usa. É como você comunica isso. Tem tantas formas de falar. Até recentemente eu estava estudando isso, né? A questão do bom dia a todas, todos e todes. Né? Hoje em dia, o X, o arroba, ele não é reconhecido formalmente. Então, eu sempre sugiro e oriento, se tem mais mulher, bom dia a todas e todos, se tem mais homem, bom dia a todos e todas. Entendi. Né? Pode ser que o todes, que o E, tá parecendo que daqui uns anos, que eu não sei quantos, o E vai virar utilizado como... Pronome. Como de uma forma comum, como uma letra, sei lá, Mas como comum. Porque se a gente pensar a palavra você, ela nasceu vossa mercê, depois ela virou vós me ser, e depois ela virou você. Então, isso em muitos anos. Com a tecnologia, enfim, a internet e tudo mais, eu acredito que uma mudança vai acontecer e que vai ser mais rápida do que a mudança do vossa mercê para você. No entanto, hoje em dia, eu recomendo que não seja usado E, X, arroba, nada disso. Tá bom. Então, até nessas comunicações, por exemplo, que as empresas têm colocado no LinkedIn, eu vi um vídeo, eu acho que chama Papo de Homem, é um canal do YouTube. Eu acho que é. E aí ele fala, ele tem uma pesquisa que falou que quando a gente usa algumas palavras, e no exemplo que ele deu, ele usou a palavra gênero, e eu não lembro se era feminismo junto. Ele falou que 75% das pessoas já não querem nem ouvir o que você vai falar. Olha que interessante. E aí, quando ele substituiu as palavras, aí a abertura foi maior. Então, quando a gente quer incluir mais pessoas, o objetivo é incluir. Então, a gente também tem que cuidar das palavras que a gente usa. Sim. E isso faz parte do planejamento que eu falei lá no começo, que é quando você comunica. Quando eu quero comunicar alguma coisa, eu planejo, inclusive, quais são as palavras que eu vou usar. E aí tem uma questão que é muito interessante, que quanto menos vocabulário as pessoas têm, mais violentas elas são. Olha só. Então, se eu falo para você, né, Vivi, não sei o que, você não entende, eu repito de um outro jeito, você não entende, eu vou lá e bato em você. Porque você não está me entendendo, a culpa é sua. Porque eu não tenho vocabulário suficiente para poder compartilhar de uma forma que você entenda, talvez. Por isso que a leitura é importante. Sem dúvida nenhuma. O meu filho outro dia falou assim, mãe, lá na sala, eu sou o único que lê e não trava. Eu falei, e por que será? Brinquei com ele, porque vocês podem me achar péssima, mas desde que eles começaram a ler, eu meio que obrigo a ler. Meio que obrigo, ótimo. Meio que obrigo, vai ler. Eu falo, não, todo dia tem que ter um tempinho de leitura. Hoje vocês podem me odiar, mas lá no futuro, vocês vão devolver em Pix, em milhas, eu brinco com eles, né? Então, a importância da leitura é surreal, né? E a gente lê muito pouco, né, Juliana? Não. A educação no Brasil é uma coisa que precisa... que inclusive é um problema de comunicação, porque quando a pessoa tem... Vou dar uma
falar um pouco de filosofia aqui, né? Mas da filosofia da comunicação. Se a pessoa não tem acesso à educação de qualidade, ela não tem o incentivo, porque fica muito distante dela aquela situação de leitura e tudo mais. Então, sempre quando alguém não tem o hábito da leitura, eu sugiro que essa pessoa entre no Twitter, por exemplo, e comece a ler, a acompanhar diversos assuntos, diversas pessoas. Quem tem gente que gosta de esporte, vai acompanhar os esportistas, tal. Boa. Leu aqueles 140 caracteres, sempre tem um link para alguma notícia de algum órgão algum lugar melhor. Aí aprofunda aquela leitura. Se você fizer isso uma vez por dia, você começa a ter o hábito de leitura. Ganhar vocabulário, né? E se você ler 5 minutos todo dia, o que é 5 minutos? Nada. Lê um parágrafo por dia, depois lê 2, começa a ler livros que são livros mais leves. Então, assim, tem que querer. É verdade. E você falou da questão da comunicação não violenta, né? Quanto menos vocabulário. Quero falar duas coisas. Primeiro, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre comunicação não violenta. Sim. E segundo, que quando a gente fala, vamos se preparar para esse projeto, vamos se preparar para falar sobre isso, eu sugiro também que chame pessoas que estudam sobre isso, porque não adianta a gente achar que a gente sabe tudo. A gente já tem números dizendo que a gente, como alta direção, não está conseguindo comunicar direito. Vou convidar alguém aqui que me ajude a comunicar melhor. Quem é que pode vir me ensinar a ser mais eficiente nesse ponto? Tem muitos palestrantes altamente qualificados para falar sobre diversidade e inclusão, de diversos preços, é uma pequeníssima empresa, acompanha o próprio canal de vocês, tem tanta informação rica ali que ajuda a pensar. Quer dizer, a informação ela está muito disponível, a curadoria da informação é que está complicada. Então, para a empresa que tem dinheiro, quer contratar alguém para poder dar uma aula para a diretoria, ser melhor e também replicar. Quando eu trabalhava com call center, tinha uma empresa, que eu não lembro o nome da empresa agora e nem se ela existe mais, mas eles faziam a contratação de pessoas com deficiência de locomoção, porque call center tem bastante, né? E eles faziam um trabalho de inserção dessas pessoas dentro, né? De quem vai receber essas pessoas, quem vai trabalhar nesse grupo. E esse processo é muito rico, porque todo mundo aprende, né? Sobre isso tem a ver também, até me veio um negócio aqui, eu tenho um trabalho voluntário com refugiados. E a mesma coisa, né? O refugiado, eu, na verdade, é bem pouco, tá ocupando muito do meu tempo, eu estou trabalhando bastante, eu estou tendo que me afastar um pouquinho, mas o refugiado, ele entra no Brasil, o brasileiro acha, primeiro tem a questão da cor, e que é maior, eu já tive essa conversa, né? Perguntei numa ONG, vocês sentem mais o racismo ou a xenofobia, né? Xenofobia, para quem não sabe, é a rejeição a pessoas de outra cultura, outro país e tal. E eles reclamavam que tem mais a questão do racismo do que da xenofobia. Nossa. É interessante, né? Para mim foi um pouco chocante isso. Mas a questão da cultura de outro país também é uma questão complexa. Quando você pega um afegão, um sírio, que tem uma cultura totalmente diferente da brasileira, e as pessoas falam, porque é desse jeito, e rotulam. Gente, a pessoa viveu aquilo a vida inteira, como nós vivemos a vida inteira desse nosso jeito brasileiro de ser. Então, é questão de aprender com a diferença, né? E construir pontes, né? É uma construção de pontes. Porque o tempo inteiro. É isso mesmo. E para a gente falar um pouquinho de comunicação não violenta, eu acabei de ler ontem, ainda bem, porque eu já estava demorando para terminar de ler esse livro, um livro sobre conversas corajosas que fala sobre comunicação não violenta. E eu vou contar um segredo. Quando o meu pai faleceu, ele tinha 43 anos, muito novinho, né? E eu tinha 20. E aí, assim, parece até... Foi muito triste, tal, antes dele falecer, mas ele estava com todas nós no quarto, as filhas e a minha mãe. E aí ele
como se dando um último recado, assim, pra gente. E aí, quando chegou em mim, ele falou assim, minha filha, pensa mais antes de falar. Eu ri hoje, né? Mas eu falei, opa, né? Ele falou, pensa mais antes de falar, minha filha. Né? Às vezes você passa dos limites, né? Você tem que cuidar com as pessoas que estão escutando. Ele falou isso pra mim. E aí, assim, depois disso... Mas eu não aprendi na hora, viu, Juliana? Demorou eu começar a aprender que realmente as palavras, gente, machucam muito as pessoas. E aí eu comecei a entender isso, mas assim, demorou, né? Então hoje eu tento cuidar muito com a forma que realmente a violência com que a gente fala machuca as pessoas. E é uma forma, a doutora Carla teve aqui falando, ela é geneticista, falando que as pessoas que passam por agressão, seja ela verbal, por muito tempo, ela vai inflamando o corpo dela, ela vai... Olha, é uma confusão. Então, tanto físico, tanto agressão física quanto verbal, ela machuca a pessoa verdadeiramente. Eu não tô ainda 100%, sabe? Mas eu tô chegando lá. Acho que não chega, né, gente? Mas tô indo bem. Mas olha, também, eu vou falar de comunicação não violenta, mas eu quero fazer um disclaimer, né? Assim, um aviso antes. O conflito, né? A palavra conflito, ela é muito cheia de significado. Eu tenho me preocupado em também manter, de certa forma, o conflito, porque tem uma cultura de que ninguém pode falar o que pensa, né? A comunicação não violenta, um pouco, ela coloca e não é isso também, né? Um pano frio, né? Então, tem que tomar cuidado com o trabalho de comunicação não violenta que é feito, porque tem muita gente fazendo e a maioria que não leu um livro do Marshall Rosenberg, que é um livro dificílimo de ler, que se chama Comunicação Não Violenta, mas que é muito bom. É dificílimo porque esbarra nas nossas violências internas, né? Eu vou ler isso aí também. Mas quando você faz a comunicação não violenta, você limita a agressividade. Só que algumas empresas estão fazendo isso com conflito de ideias. Então, a gente tem que separar isso. Então, vou explicar porque ficou meio complexo, no meu ponto de vista. E eu não sei quem que vai assistir, né? Então, quando você quer ter uma ideia, quer inovar, é importante que as pessoas divirjam, que elas sejam, que um dê uma opinião, o outro dê outra, tal. A questão é a divergência, o conflito acontecer sobre a ideia, sobre o projeto e não sobre as pessoas. Esse é o grande problema. A comunicação não violenta, ela não é para tudo. Ela é para quando tem um conflito entre pessoas. E daí a pessoa, eu supondo que você tenha me ofendido de alguma forma, voluntária ou involuntariamente, você não me ofendeu involuntariamente, você não me ofendeu, mas eu me senti ofendida. E aí eu quero conversar com você sobre isso. Eu me acalmo. E daí eu falo, Vivi, naquele dia, você falou comigo dessa forma, eu fiquei tão chateada. Então, eu descrevi a situação, falei como eu me senti. Da próxima vez que você quiser falar sobre isso, eu preferia que você falasse comigo desta forma aqui, que daí eu não vou ficar tão chateada. Ou que você sinalizasse que você vai me dar um feedback para eu não ficar chateada, para eu saber, né, o que vai acontecer. Então, daí eu digo para você como eu quero que você me trate. Porque as pessoas são diferentes. O que é a agressividade para um pode não ser para outro. Às vezes a pessoa viveu numa família onde tinha muito conflito, como você acabou de falar, e a pessoa já... Aquilo é natural para ela, aquele conflito. Não, mas nem tinha muito conflito, não. Eu que era bocuda mesmo, viu? Não tinha, não. Era o meu jeito de me defender. Não sei por quê, não sei... Né? De ganhar espaço. Ganhar espaço. Às vezes, principalmente mulher, tem muita dificuldade de ganhar espaço. E às vezes a gente usa essa estratégia. Sim. Não quero rotular mulheres que precisam, tal, porque eu trabalho muito, na verdade, eu venho construindo um trabalho de praticamente, eu tenho 43% da minha clientela hoje é mulher em alta liderança e 57% homem. Que é uma coisa que, assim, eu tenho duas coisas que eu trabalho muito. Uma, o protagonismo feminino. Então, é a mulher, quando ela é uma líder, ela se comunicar de uma forma que ela incentive outras mulheres a serem líderes.
E o outro caminho é apoiar profissionais que são introvertidos, que tem muito rótulo, né? Não sei se você sabe, mas tem pesquisa que indica que para cada introvertido tem 3 extrovertidos. Nossa. Então, eu tenho trabalhado muito, eu tenho muitos profissionais introvertidos e muitos são presidentes de empresa. E isso que você está falando do introvertido, eu li lá no seu LinkedIn, tem artigo, e eu li lá. E eu achei fantástico isso. Então, na verdade, é isso mesmo. A gente tem um viés inconsciente que a gente acha que o extrovertido é melhor. Mas por que isso, gente? E aí a gente acaba não contratando o introvertido, que é lógico, tem as habilidades específicas, né? Capacidades diferentes, que se encontram, que se completam e que a gente precisa de todos na empresa. E aí a gente acha que o extrovertido tem esse viés inconsciente. Tem. É porque o extrovertido faz brincadeira, quando chega já... Eu não sou uma pessoa extrovertida, mas muitas pessoas me consideram extrovertida. Olha só. Por quê? Porque eu uso a minha comunicação de uma forma estratégica, porque eu sei como que é o meu trabalho. Então, eu uso de forma estratégica. Mas eu não sou extrovertida. O que eu faço? Por exemplo, eu vou num evento que tem muitas pessoas, eu também não sou introvertida. Eu tô ali no meio do caminho. Meia. Eu me chamo meia de... mussarela, meia aquela... Isso, eu me chamo de reservada. Me autodenomino reservada. Tá. Eu gosto de estar com as pessoas, tal, mas eu também gosto de estar quieta de vez em quando. E fico mais na minha. E eu vou num evento, eu preciso de um ritual para me recarregar quando eu chego. Eu fico cansada. Cheia de energia, né? Mas isso é autoconhecimento. Perfeito. Agora, os introvertidos são muito interessantes. Se você quer colocar o introvertido no palco, você não precisa pôr ele no palco. Você pode antecipadamente falar, Vivi, nós vamos ter uma reunião presencial para falar sobre esse tema aqui, e você trouxe umas ideias muito bacanas sobre esse tema. Eu gostaria que você se organizasse para falar, pelo menos sobre aquela ideia tal e tal e tal. Meu papel de líder, apoiando sua introversão e o seu protagonismo. Perfeito. Então, você já sabe, você se antecipa, se organiza, você sabe que você vai ter aqueles 5, 10 minutos de fama, e você se organiza, prepara, vai lá, fala bem, porque o introvertido gasta um tempo para se organizar para isso. E daí você fez o seu trabalho e mostrou a qualidade do seu trabalho, da sua entrega. Pronto. Os introvertidos têm algumas características específicas do comportamento que a gente possa falar, olha, aqui o introvertido, claro que não dá para generalizar, não dá para generalizar, né? E tem vários níveis de introversão. Né? É verdade. Mas tem características, sim. São pessoas que gostam de pensar, elas gostam mais de escutar. Não sei se são analíticas, porque analítico, para mim, é aquele que gosta de analisar tabela, que gosta de processos, tal. São mais reflexivas. Gostam de pensar mesmo, né? Pensar antes de falar, de organizar o pensamento. Gostam de ter tempo para fazer as coisas, não de fazer de afogadilho, né? De fazer correndo. Gostam de fazer com determinados cuidados diferentes de uma pessoa extrovertida. Os dois têm qualidades e os dois têm defeitos. Os dois têm luz e sombra. Todo mundo tem luz e sombra. Então... Claro. É como um líder pode fazer isso, né? E a comunicação não violenta ajuda também nessa questão de organizar, de chegar, de perguntar, que foi uma coisa até que a gente já falou hoje. Eu pergunto para você, Vivi, você fica tranquila de falar sobre isso na reunião que a gente vai ter amanhã? Você tem alguém que você queira que fale no lugar do time? Então, eu tô mostrando para você que eu respeito você com a sua introversão. Entendi. Outra forma também que alguém pode ser um líder que inclui uma pessoa introvertida é quando eu estou ali naquela reunião, eu sei que aquela pessoa tem alguma coisa para falar, porque eu cuido, eu sou um líder humano, eu estou ali prestando atenção naquele time, estou junto. Estou escutando. E a pessoa não se posiciona. Eu posso... Vivi, você tem alguma opinião para dar sobre esse tema?
eu dou a palavra para você, porque o introvertido também tem dificuldade de arrumar espaço para falar numa reunião onde todo mundo está falando. Mulher também sofre muito isso. Eu tenho uma cliente neste momento que é a única sócia de um escritório e os homens não dão espaço para ela falar. Ela está ficando rouca de tanto que ela se impõe para falar, porque ela é forte, ela quer se posicionar. Então, tô pensando, construindo estratégias para esse ambiente. E isso da mulher ainda é uma questão, né? Da gente precisar provar um pouco mais. Você acha que, talvez, entre aspas, falar mais alto para conseguir conquistar um lugar? Eu sinto que há um esforço maior para conseguir conquistar, para provar que sabe. Você enxerga assim? Ainda tem, mas menos. Acho que, sim, talvez a minha amostra seja uma amostra viciada, que são mulheres que estão buscando um apoio de comunicação, mas ontem, nesse evento, nesse trabalho que eu organizei, tinha praticamente 50 e 50, né, entre homens e mulheres, e até um presidente de uma empresa falou assim: nossa, Juliana, eu não tinha ideia da presença feminina na liderança até você me convidar para estar aqui hoje. Olha. E é um cara que é super Mas ainda bacana. É uma novidade para ele. Porque daí assim, ainda ele brincou, ele falou: vocês ficam pedindo por empoderamento, olha quanta mulher poderosa tem aqui. E me chamou a atenção esse comentário. Foi um comentário divertido, leve, a gente brincou, não tinha nada de machismo, de preconceito, era um momento com leveza, né? Porque também é isso. Você trazer humor e leveza, às vezes, é uma boa forma de lidar com determinadas situações, né? Sim, inclusive é que eu não lembro agora do percentual, mas o ESG tem muito isso, né? De incluir mais mulheres em cargos de liderança, porque ainda tem muito pouco, né? Eu não lembro, pode ser que eu fale bobagem aqui. Se não me engano, na alta liderança são 8%. É isso mesmo que 8 eu ia falar. ou 12%. Então, 8 ou 11, né? Não sei se era 8 e aí virou 11. Eu tenho esse mesmo número que você está falando. Estava 7% e agora eu não sei se está 8 ou se está um pouco mais. Sim, e tem um projeto, agora eu não me lembro se é ONU, alguma coisa. É alguma coisa do ESG que tem que aumentar, até porque é diversidade, né? O Pacto Global da ONU está fazendo um trabalho. Tem uma das ODS ONU que Mulheres, ONU Mulheres, uma das ODS que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, é mais mulheres. É isso mesmo. Um dos números lá, que agora eu não me lembro qual mas é ter mais equidade de gênero. Sim. Tem bastante coisa acontecendo nesse sentido. E tem uma questão que até envolve a própria discussão sobre cotas, né? Quando eu decido que eu vou atuar com foco em cotas, eu estou comunicando, de alguma forma, como empresa, aquele posicionamento que eu tenho, né? Que eu vou fazer uma ação afirmativa para mudar isso. E isso traz muitas críticas, porque as pessoas estão... É o hábito. Eu estou habituada que sempre é o homem que faz isso e a mulher que faz aquilo. Na minha casa, eu sou a única mulher e tenho meu marido e meus 2 filhos. São meninos, os 2 meninos? Os 2 meninos. Meu marido sempre foi feminista. Eu não era feminista quando... Eu estou casada, vai fazer 30 anos. Eu não era feminista e ele era feminista. Sempre foi. Teve épocas que eu ganhei mais e daí aquilo me dava uma angústia. Daí ele ficava numa boa, depois a maior parte do tempo ele ganhou mais. A gente mesmo na questão não tem assim, precisa lavar uma louça, ou fazer uma comida, ou pôr a roupa na máquina, não tem isso sou eu que faço, é você que faz. Não, tem que fazer, quem pode faz. Ótimo. E avisa o outro, já fiz. E os meus filhos entram na dança, todo mundo faz. É tudo adulto. Claro. Não tem espaço mais para eu ficar fazendo. Eu agora vou viajar de férias, em abril vou viajar sozinha, meu marido vai ficar aqui com os meus filhos. E tudo bem, é o nosso casamento. É certo, é errado? Não sei, é o que deu certo para nós. Pronto, é isso mesmo. A gente falou um pouquinho agora das empresas e como que a gente
escuta as empresas, né? Como é que é a voz das empresas nas redes sociais, nas propagandas? Hoje tem muito, né? A última geração, que eu nunca sei qual que é, se é a Z, a Z é a última? Acho que é Z. Acho que é, Eu nunca acho que lembro, é Z, eu não bagunço sei. tudo, Tudo bem. É. Acho que é Z. Dá um Google que a gente já descobre. E eles estão indo muito para as empresas por propósito. Então, assim, eles veem que a empresa tal tem desenvolvimento sustentável, não faz teste em animais, não sei o quê, tem a diversidade e inclusão. Isso. Ah, legal, vou aí. Então, como é que as empresas estão aparecendo, e aí fala do employer branding também, que é como comunica para os potenciais funcionários. Como é que a gente pode olhar as empresas, o que elas estão dizendo, interpretar isso, para ver se combina com a gente, para ver se faz sentido para a gente estar nesse lugar, para a gente estar nessa empresa. E, de repente, para a empresa olhar para cima e falar, nossa, a gente está comunicando isso. Será que tá legal isso aqui? Isso aqui faz sentido, né, para a gente? A gente quer isso mesmo, né? Fazer uma autoanálise também. As empresas estão pererecando, né? Assim, estão sofrendo para poder fazer esse processo, porque quando você tem uma pequena empresa com poucas pessoas, é muito fácil você lidar com isso. Tem controle, né? Porque são poucas pessoas, você praticamente está ali junto com a pessoa que está na linha de frente, ou você é a linha de frente. Vamos pensar numa loja na 25 de março, que está lá o dono e o vendedor, né? Ou a dona e a vendedora. Tá todo mundo junto, né? E a pessoa da limpeza e o cliente, todo mundo junto. Ali é mais fácil de você demonstrar, né, esse exemplo de marca. Uma grande empresa tem os porta-vozes da empresa. E esses porta-vozes, as pessoas caem em cima. Então, por exemplo, você pega... Eu não vou falar... Estão me ocorrendo vários exemplos. Eu não vou falar nenhuma marca, porque... Claro. Eu não... Aí entra cliente, entra mercado, tal. Eu não quero melindrar ninguém. Mas quando você pega uma marca que que alguém foi maltratado dentro daquela marca, né? E essa marca tem um presidente ou uma presidente, as pessoas vão atacar esta pessoa. Então, a marca precisa escolher bem como ela vai fazer para inspirar as outras pessoas para virem. Então, se é sei lá, está me ocorrendo aqui várias marcas, eu estou com dificuldade de apagar as marcas aqui. Não, eu posso falar, por exemplo, apareceu trabalho escravo. Que agora recente a gente teve aí vários trabalhos escravos. Então, inclusive, parece que nunca encontraram tanto quanto nesses últimos anos aqui, trabalho escravo no Brasil, que é vexame. É horrível. É isso. Encontrou trabalho escravo, a empresa que não compro mais. Então, eu também não compro mais. Mas se você fizer uma análise, foi a empresa terceirizada que tinha lá um compliance todo para cumprir e não cumpriu, e a empresa que contratou a empresa terceirizada não cuidou. Controlou. Então, a questão é, eu presto serviço para a empresa. Na minha casa, ninguém me pergunta isso, mas na minha casa eu tenho coleta de água de chuva, eu tenho energia solar, eu tenho compostagem de lixo, eu planto... Eu cuido de plantar no jardim da rua. Por que isso é feito? Porque isso representa, isso comunica quem eu sou, de alguma forma. Então, a empresa que vai me contratar, eu tenho a minha empresa, né, que é a linguagem direta, que está até nas redes e tal. Mas, quando eu tenho a minha empresa, ninguém está preocupado com isso, só que eu estou. Eu estou cuidando. E eu represento uma coisa. E eu comunico para o mercado uma coisa. Então, as grandes empresas, elas precisam entender que elas não podem ter um discurso da boca para fora. Quem representa tem que verdadeiramente viver aquilo. Então, tem uma marca de roupa que eu até uso roupa, que são roupas que duram uma eternidade. E ela é super interessante. Eu não vou falar qual é a marca, porque eu não Depois sou você garota. me conta.
Depois você me conta. Dura uma eternidade, eu gosto de investimentos assim. Eu também gosto. Mas ela faz a roupa sob medida. Ela não faz um monte de roupa e põe lá na arara. Você compra e daí ela fabrica e te entrega. Nossa. Isso faz uma economia. Se Claro. você quer comprar agora para usar daqui meia hora, você não vai conseguir. Tá. Mas se você se planejou, você consegue. Tem poucas coisas, mas é um ideal. Claro. Então, são coisas que não parece, mas faz diferença. E as grandes empresas têm que saber o que elas estão contratando. Sim. Não pode só contratar e assinar o compliance ali. Essas marcas todas estão queimadas. Eu não consumo mais. Também não. Infelizmente. Sinto muito. Eu vejo, reconheço que foi um descuido, mas Sim. eu não vou consumir. Sinto muito. Sim. E é duro, né? Porque a gente até outro dia fez uma pesquisa no Twitter sobre isso, né? Se as pessoas iam continuar comprando, se tanto faz. E ficou meio a meio, né? Eu não lembro. Ficou mais da pesquisa das empresas que tinham trabalho escravo, das empresas de vinho e suco. Ficou mais... Eu não lembro Não lembro também, né? A gente fez. E muita gente não ia comprar mais. Só que aí a gente pensa, poxa, mas também tem um monte mais de famílias que dependem dessa empresa. Se eu também não compro, vai ficar ruim para elas também. É muito complicado. E essa empresa vai trabalhar para isso nunca mais acontecer. Mas então, ficou uma mancha, né? Ficou. É um risco muito grande. Ficou. É verdade. É como muitas pessoas negras e pretas que vão a supermercados grandes que são seguidas no supermercado. Fica aí uma marca, não tem como, né? Não tem jeito. É verdade. E agora, mais um teminha aqui rapidinho, que a gente já... Eu quero ficar aqui mais umas 2 horas com a Juliana. Tô brincando, Juliana. Eu nem vi o tempo passar. Aqui o tempo passa assim, ó. Mas tá tão gostoso. Pois tá uma delícia. É verdade. Eu queria só falar, assim, o que você diz em relação a redes sociais? Como é que a gente tem comunicado? Ontem eu vi um post muito engraçado no LinkedIn. Não é engraçado, na verdade, né? Mas é a realidade. Uma pessoa estava aplicando para uma posição num banco, uma vaga num banco. A selecionadora achou um post de 2 anos atrás no Twitter falando, esse banco é uma né? Xingando o banco, tal, não sei o quê. Aí ela falou, então, printou e mandou para ele. Falou, então, não vai dar para a gente te contratar aqui, porque, olha, né, você está dizendo que o banco é uma porcaria. Então, não vai dar. E a gente tem como... As nossas redes sociais comunicam sobre nós, né? O que a gente tem que pensar? Será que a gente tem que pensar 2 vezes antes de pôr lá? Essas brigas aí, nossa, quantas brigas nesse período eleitoral, quanta confusão, quanta coisa, né? Quantas famílias romperam. Nossa, gente. Eu vou te falar, assim, muito honestamente. Tomar muito cuidado. Eu tenho 2 filhos, né? Um deles não é fã. Isso é uma coisa que até essas redes sociais estão começando a se preocupar, porque a geração de 20 anos de idade, muitas pessoas já não consomem mais porque viram nas redes sociais, nem no LinkedIn, nem nas outras. Tá começando a ter um declínio das redes sociais, mas acabei de ver isso, ainda vou pesquisar os dados, depois eu posso até te mandar. Nossa, sim, no WhatsApp eu te mando. Mas tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Um dos meus filhos tem bastante posicionamento de vida, ele é muito claro em relação às coisas que ele acredita e durante muito tempo ele colocava nas redes sociais. E eu falava, não faz isso, não publica. Resultado. Não teve visto para os Estados Unidos. Ele parou de publicar já faz muito tempo. Não, ele parou de publicar faz muito tempo. E, enfim, aí entendeu qual era o papel e tal. Foi essa coisa da adolescência, né? Mas isso é uma coisa importante. A gente não pode... Tem que publicar o que é verdadeiro. Não adianta contar um conto de fadas. Todo mundo sabe que a vida de todo mundo tem problema. Agora, a questão é que o próprio algoritmo das redes sociais faz alguma coisa no nosso cérebro que a gente começa a ficar dependente. Sem dúvida. Então, vício. Tem que ter um controle para não ficar dependente
quimicamente sim, mesmo sim, fica, porque do incentivo que aquilo dá, né? Cada vez que a gente puxa para baixo e roda tudo de novo, a gente tem uma descarga de dopamina. É químico, é muito doido isso. E aí a gente fica viciado, né? Por exemplo, dopamina ou ocitocina, um dos dois. Um trabalho como que vocês desenvolvem, de fazer uma discussão profunda, de trazer uma documentação, consolidar, é o que as pessoas estão começando a procurar. Elas preferem gastar um tempo de qualidade nas redes sociais do que jogar tempo fora. Porque as pessoas estão começando a perceber que o tempo passa rápido. Sim, é verdade. Nossa, que interessante. Eu não sabia mas disso. ainda está muito incipiente. Novo. Eu preciso até achar essa pesquisa para ler. Muito bom, muito o legal. original, não eu não lembro qual foi o blog bem. que eu assisti, que eu vi, mas eu... Muito interessante, eu gostei muito. Eu gosto de ir na fonte depois, né, para ir esmiuçando. Sim, sim. Ju, olha, eu amei estar aqui com você. Não sei, eu queria agora te perguntar se passou alguma coisa que a gente tem que falar e a gente não falou até aqui, que você gostaria de abordar. Agora é aquela hora que a gente aproveita aquela pergunta final na entrevista de emprego, né? Isso, vamos ver como você vai se comportar. Estou te avaliando. Sempre aproveitar essa oportunidade, né? Sim, tenho. Muito importante consolidar o que vocês fazem, de trazer os assuntos com profundidade, né? E o exercício de comunicação, nós podemos aprender assistindo vídeos como esse que você entrevista e tudo mais. Que tem leveza, que tem falha, que tem some a palavra, a gente fica aqui, não posso falar disso, peraí, como que eu vou sair dessa? Essa clareza, essa transparência é muito importante quando as pessoas forem se comunicar, terem esse tipo de exemplo como positivo. Que legal. Trazer a sua ideia de uma forma que permita a intervenção do outro, que permita uma troca, né, uma co-construção, porque é só somando. Essa ideia do advogado do diabo, que a pessoa fala não, mais não sei o quê, está fora de moda. A ideia agora é advogado do anjo. Nossa, que coisa legal que você está falando. Eu pensei isso. E daí vai crescendo. Co-criando. Vai co-criando, exatamente. Então, muito obrigada. Estou muito feliz. Foi uma delícia. O tempo voou. É verdade. E logo eu espero... Pode contar com as dicas e estamos aí. Ótimo. Nossa, o prazer foi muito nosso, de verdade. A Juliana tem uma vibração muito gostosa, muito mesmo, de verdade, assim, já chegou com um sorrisão, um abraço gostoso. Ela comunica, gente, ela é isso aqui, eu achei maravilhoso estar com você. A gente vai falar de novo do QR Code que fica aqui na tela para ter acesso às suas redes sociais, aos seus conteúdos, está aqui na tela. Cliquem lá, vão lá, curtam, sigam a Juliana. Tem um monte de conteúdo incrível no LinkedIn. Eu li um monte ontem. Uma escrita deliciosa, super fácil, de verdade. E foi um prazer pra gente. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para outras pessoas conhecerem um pouco mais sobre o trabalho da Juliana, um pouco mais sobre como comunicar melhor. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E até lá. Um beijo. Tchau.